Boa. Ó, o Teacher Jay mandou mais um superchat e ele falou assim, ó. Em fevereiro de 2009, você disse que já se imaginava jogando com o Messi, mas naquele momento você jogava com o Jesse. cara, o Teacher Jay é engraçado. O Jesse é meu grande Jogou com o amigo. Jesse no Curitiba. Jesse é meu grande depois amigo. já jogou no Palmeiras Meu- também. Foi meu capitão lá também. Os cara- Mas sem esquenta. Os caras... Mas o Jesse é zagueiro, gente. É, Ele não é que o meia. Teacher Jay é da Um resenha. abraço, gente. E ele tá perguntando, quais os melhores zagueiros com quem você jogou junto, né? Que a gente já falou que você dos que você jogou. Aí se você falar o Jesse, vai ser mais engraçado ainda, tá? Com certeza. Realmente, o Jesse, tecnicamente, leitura de jogo, realmente eu colocaria ele sim. Porque eu joguei tanto com ele no Curitiba e depois no Palmeiras, né? Em questões de visão, de liderança. Realmente, o Jesse... O Palmeiras adorava buscar um zagueiro do Coxa, né, velho? Maurício Ramos e veio tinha depois. exposição, né? Henrique. Isso, então assim... Juninho, nossa, Juninho. Então, assim, tem jogadores que faz diferença. Pra mim, um cara que é pouco falado no sentido assim, foi o Durval. Durval, eu joguei com ele no Santos, canhoto. Ele é discreto, sempre foi gente boa. Como pessoa é discreto também, e como jogador você nem via, né? Mas assim, cara... Fala que o Durval não fala, né? Não ri. Não Ele tem- não, não tem- a gente fazia as brincadeiras, ele não ria tem- com não nós. tem Deve ter expressão. risadinha. Ó, eu já vou até ler aqui o superchat, que já vai de encontro com o que você tá falando. Que é o Johnny Cassim. Johnny Cassim hoje tá que tá. Virou bem e tá mandando superchat, hein? Ele mandou aqui, K9, abraço de Cuiabá. Qual foi mais difícil de enfrentar? Durval de 2009 ou Materazzi? E sua retomada no Londrina? Não veio convites para time maiores? Aí você fala Sim, do... um abraço aí. Fala do Durval amigo aí. Cuiabá, já tive algumas vezes, muito bom. Calor pra caramba também, né? Quente. Seco, parece que você tá Mato no meio do Grosso, cara. deserto. Isso aí, Mato Grosso, é Sim. assim mesmo. Um abraço aí pro pessoal. Realmente são zagueiros. Canhoto, Eu os acho dois assim, pra canhotos. mim, o Materazzi tinha sua qualidade, mas eu acho que o Durval, ele tinha ainda mais, assim, no sentido de jogo. Ele tinha noção em questões de... Ele tinha uma certa velocidade, parecia que não, mas tinha, porque ele sabia ler, né, o atacante. Então ele só dava, como é a linguagem de futebol, Corria o bote certo, certo também. É. Então, assim, e era um cara muito forte. O Durval, a gente brincava com ele porque ele não fazia academia muito. Eu falei, cara, como você pode ser tão... Porque ele também, né, deve comer só... A gente brincava, num bom sentido, rapadura e tal, né? Milho, né? Cara, não tem como, você já cresceu forte, cara. Não, realmente, ele era muito forte e ele era um cara experiente. Então, cara, canhoto, sabia jogar, sabia ler, cara. Então, assim, por cima e por baixo, era alto. Sim. Então, não era um falso lento, não era Sim. lento. Então, com certeza, ele tinha mais condições de jogo, assim. E ele sabe? jogava do lado do Dracena, que é outro cara experiente. Isso, e técnico mais também. técnico, Mais né? técnico mais ainda, técnico. isso. Menos físico, mais técnico. Isso, o né? Durval ele conseguia, não que o da Cena não fazia isso, né? Sim. Mas com certeza uma dupla sensacional. E sobre a retomada no Londrina? Como é O que... Londrina, assim, foi um período que eu saio do Curitiba das minhas passagens. Era um período difícil em questões da minha relação com um certo diretor lá da época, porque existia um problema financeiro e, enfim, aquela mentirada que infelizmente hoje está diminuindo, ainda bem. Por isso que o futebol está se tornando mais profissional. Mas eu peguei um período ainda muito complicado no futebol. Nem imaginava que existia isso, porque eu nunca tive problemas de atraso, essas coisas, né? E, na verdade, o meu caso se passou por muitos anos, né? Eu falei pouquinho até aqui, chegou até a ter 3 anos. A gente tá falando de 3 dias. E não era nem num aspecto em questões, você só quer receber. Não, não é isso. Cara, mas você tá com contrato, você é um trabalhador. E, cara, ficar 3 anos é pancada, você entende? Enfim, ouvindo mentira e tantas outras coisas, enfim. E ocorreu um problema lá, que o diretor quis até me envolver contra a torcida, porque ninguém sabia, e eu tentando resolver isso nos bastidores, porque eu nunca fui de externar, né, ficar chorando aí, pitanga, né, eu queria resolver a situação, até porque eu tava na minha casa, que era o Curitiba. Então eu tinha uma preocupação com isso, poxa, como vai ser, né? E aí aconteceu que ele quis externar uma situação do clube, do time que tava ruim naquele momento, jogando pra mim. E aí eu tive que abrir o jogo na época, aí, né, em geral pra SPM, outros canais, para dizer a verdade. Então isso foi exposto, eu fui liberado do clube depois judicialmente, porque 3 anos, né, era muita coisa. E a partir disso acontece, né, a partida do meu filho, Henrique Luca, de 1 ano e 11 meses. Em casa nós acabamos perdendo ele. Então, assim, foi uma mistura de muita coisa, tanto profissional e na vida pessoal. E com lesão também, né? Não, eu Nessa época você não estava sem Nossa, nada. lesão. Então aconteceu essas duas situações ao mesmo tempo.
E sendo bem sincero, assim, cara, só Deus mesmo pra você suportar todas essas decisões, né? Porque assim, pô, um cara tá te colocando contra sua casa, o seu clube, que na verdade só contam mentiras, e aí você tenta colocar a verdade, porque daí eu já, depois da experiência que eu não consegui falar publicamente, eu falei, não, agora eu tenho que falar, porque eu já tinha uma experiência como a gente tá aqui falando. Falei, poxa, eu preciso externar isso. Ninguém sabe, cara. Eu guardei pra resolver, mas não tá dando. E eu preciso falar pra todo mundo, então. E aí eu citei nome e tal, porque era verdade, não tinha que esconder. Enfim, aconteceu toda essa situação. E eu não imaginava mais retornar ao futebol. Porque eu queria cuidar de casa, da minha esposa, né? Por a gente estar passando por esse processo também. Eu falei, nem pensava em futebol mais. Né? E aí surgiu, passou alguns meses, o Londrina com interesse de a gente ir para lá, né? E a gente repensou, pensou o que a gente ia fazer, né? Perguntei para minha esposa, né? Porque existia essa preocupação de tudo que a gente tá vivendo na vida pessoal, né? Eu falei, amor, por mim eu não volto. Eu prefiro ficar aqui em casa, cuidar de nós e, enfim, futebol não é mais relevante agora. Não é mais importante, o importante é nós. E aí foi se passando o tempo, a gente foi sendo curado também de estudo, né? E vivendo todo esse processo. E a gente tomou uma decisão, vamos para Londrina. Pode ser um tempo pode ser descanso ou um tempo também de a gente viver uma experiência nova, né? Em Londrina, em outro lugar. E aí a gente aceitou a ida nossa para lá. Então eu falo que foi um tempo de refrigério, posso dizer assim. E lá você joga com o tal do Zé Rafael, né? No Londrina. Isso, porque o Zé tava comigo no Curitiba. E não teve tantas oportunidades. Olha como as coisas são. E é duro isso, porque o Capita sabe disso, o Alex, os outros jogadores estavam, a gente sabia quem era o Zé. Cara, e a gente tentava, né? Porque, pô, o Zé... Desde cedo na base ele já sabia, ele tava com nós no profissional jogando. Ele tinha que jogar. Então, mas, enfim, treinadores vinham, enfim, né? Tinha treinadores que passou por lá tão defensivo, lógico que não ia gostar de um meia como ele. Até ele se tornou agora uma posição anterior. Mas, enfim, eu falo isso, treinador, cara, tem que ter treinador também. E aí, cara, a gente tentava ver se conversar com o treinador, pô, o Zé, né, tal, mas você viu nos treinos, a gente sabia, o Zé concentrava comigo no Curitiba. Então eu sempre tentava falar pra ele, né, assim, questões, continua, cara, continua. Sei que não é fácil, é jovem, você tem talento e um cara humilde, um cara que trabalhador, entendeu? Continua aí, surgiu um empréstimo pro Londrina. Aí vai que eu vou pra lá também. E a gente joga junto, enfim, ele estoura naquele ano também. Depois ele vai pro Bahia já, quantos passes eu recebo dele ali também. E eu sabia toda a capacidade dele, tranquilamente. E vai pro Bahia aí que, né, dá esse upgrade e vem pro Palmeiras. Então, o Londrina, eu posso dizer assim, foi um tempo nosso de refrigério. Encontramos uma cidade, pessoas maravilhosas que até hoje nós temos nossos amigos, muitas pessoas lá que amamos. Eu falo que é uma região paulista, né? Londrina tá no Paraná, mas tem muito paulista. Muito palmeirense, né? Muito palmeirense que se mudaram pra eu praticamente na minha Londrina, cara. Eu, assim, tá na rua, cara, os Palmeiras. Encontrei muita gente, então já existia essa relação minha. Então, assim, falo assim, foi um período extraordinário, experiência muito boa desse tempo em família e também de profissão. Curtiu a resenha? Então assiste a entrevista completa aqui no link da descrição para você não perder nada do podcast oficial da Torcida Canta e Vibra. Valeu, avante Palestra Seguros, porco!